Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Moisés prepara o povo de Israel para após a sua partida. A liderança tem características interessantes. O líder não é para ficar famoso, não é para chamar atenção para si, nem para estar atuando sozinho. Muito menos para mandar, comandar e falar. O líder é para botar os outros para trabalharem. O líder coordena, o líder promove unidade, o líder estimula novas lideranças, o líder prepara o povo para qualquer momento em que ele faltar, seja por férias, viagem, mudança, um novo chamado de Deus ou para onde ele for, ou para a partida. O Moisés, no caso, era um líder inconteste. Ninguém contestava a liderança dele. Havia muita gente que não gostava. Ele parecia velho, parado e muito submisso a Deus. E o povo queria um líder mais animado, entusiasmado, carismático, um líder mais de iniciativas próprias. E o Moisés ficava esperando muito em Deus, somente o que Deus falava, e passava isso para o povo. O povo não queria um líder assim, o povo queria um líder do jeito deles e não do jeito de Deus. Moisés, então, não era um líder que agradava muita gente, mas todos reconheciam e sabiam que ele tinha o poder de Deus e muitos tinham medo de confrontar o Moisés. Mas ele procurava formar novas lideranças. E quando Deus avisou a ele que ele partiria, o Moisés se preocupou em pedir a Deus que preparasse o sucessor. Deus poderia querer preparar muitos sucessores ao invés de um só. Mas naquela situação, como a liderança do povo de Israel envolveria muitas guerras, havia necessidade de não dispersar esforços e de haver ainda naquela época um líder máximo, um só. Houve época em que tiveram que diversificar. Por exemplo, na época dos patriarcas, o Abraão foi chamado, era só Abraão. Quando ele estava para partir, Deus passou para Isaque. Abraão teve muitos filhos, mas foi só o Isaque que tinha que continuar a liderança patriarcal. Depois, o Isaque passou para o Jacó. Isaque teve mais filhos, porém foi o Jacó que recebeu a incumbência. E o Jacó, quando estava para partir, aí passou para os 12 filhos. Na verdade, foram 13, por causa do desmembramento da tribo de José. O Jacó foi aquele que Deus escolheu para passar a sucessão para vários, e não só para um. Todos os anteriores passaram para um só. Abraão teve muitos filhos, foi só o Isaque, o escolhido de Deus. O Isaque teve vários filhos, foi só o Jacó, e assim por diante. O Jacó teve muitos filhos, aí foram todos em igual chamado da parte de Deus. O Senhor Jesus deu uma ordem, ele fez os 12 discípulos que ele escolheu, dentre os que o acompanharam, foram escolhidos para serem os sucessores. Jesus treinou os 12, quando Jesus morreu, eram os 12 que tinham que espalhar o evangelho, fazendo o que Jesus fez e pregando o que Jesus mandou pregar. A ordem é a mesma para nós hoje, fazermos o mesmo que Jesus fez, fazermos discípulos e pregarmos o que Jesus mandou. Hoje
essa situação está meio complicada nas igrejas. Mas, de qualquer forma, o Senhor coloca no coração de líderes verdadeiros que preparem outros líderes. E essa é a intenção. Os líderes são preparados com uma pequena base teórica, mas principalmente na prática. O Senhor, através do apóstolo Paulo, nos ensina a treinarmos os líderes na prática. Eles são líderes, pastores, que estão em experiência com a autoridade para fazer isto, porém, precisando ser aprovados e submetidos ao reconhecimento geral pela imposição de mãos, mas primeiro tem que ser testados, experimentados. E é assim que a orientação de Deus através do apóstolo Paulo deve ser praticada. Os líderes têm que pensar na sucessão. No livro de Deuteronômio, que já era uma série de discursos, Moisés já velhinho, com 120 anos, ali nas campinas de Moabe, reuniu todo o povo. Na verdade, o povo já era de 3 milhões de pessoas e não dava para reunir todo o povo. Quando diz que reuniu toda a congregação, na verdade, eram os líderes que Moisés estava reunindo. Os líderes passariam, tudo ficaria escrito também, mas passariam para os outros e esses passariam para as novas gerações. Era assim que Deus tinha previsto, através de tudo escrito, mas também ensinado pessoalmente pelos pais aos filhos. E foi aí que o povo falhou redondamente no discipulado. O que ficou escrito, ficou, mas o povo não lia o que estava escrito. E chegou um tempo, na época do rei Josias, em que simplesmente sumiu tudo, que ninguém nem sabia que existia a Bíblia. Todo o escrito de Deus, eles perderam tudo. Tiveram que achar quando da reforma do templo, na época do rei Josias. Você se lembra disto? Mas aqui em Deuteronômio, no final da vida de Moisés, ele tomou algumas providências. Pediu a Deus que designasse um sucessor, foi o Josué. Ele escreveu, Deus mandou escrever, ele escreveu, deixou para o povo tudo escrito. E ele também compôs um cântico que seria como que um hino nacional. O cântico era duro, era de palavras muito duras, exortando o povo. Mas eu quero ler aqui em Deuteronômio 31, a partir do versículo 9, o seguinte: esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Essa lei Moisés escreveu e deu para que fosse lida. Ordenou-lhes Moisés, dizendo... Interessante, naquela época não havia gráfica, imprensa, e eles não conseguiam imprimir muitos exemplares da Bíblia, mas era para ser copiada. E havia muitos escribas que copiavam, e o objetivo era ter muitas cópias para que muitas pessoas pudessem ler. No entanto, isso era limitado. Então, de vez em quando, a ordem era essa. Ao final de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, que era no 7º mês, quando todo o povo de Israel vier a comparecer perante o Senhor seu Deus, no lugar em que este escolher, então lerás esta lei diante de todo o Israel. O povo todo se reuniria, a lei seria lida para todos. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. São aspectos interessantes que a gente também tem que incutir nas novas gerações. Ouvir, temer a Deus, aprender e
cuidar de cumprir aquilo que Deus determina. Essa é a função dos líderes de células, dos pastores. Esta é a função de todo cristão experiente antigo para com os novos cristãos. Ensinar, vou repetir, a ouvir a palavra de Deus, temer a Deus, aprender o que Deus quer e cumprir e obedecer o que Deus determina. Isto é a base, deveria ser a base das mensagens que são pregadas na igreja. Isto, a palavra de Deus, não ideias do pregador, mas a palavra de Deus é o que deveria ser pregado. Isso com o objetivo, versículo 13, para que seus filhos que não souberem, claro, os pequenos não vão saber mesmo, de 7 em 7 anos, para que os filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir, a terra de Canaã, que seria chamado o país de Israel. Então a lei teria que ser lida para todo o povo de 7 em 7 anos. Mas e no intervalo desses 7 anos? Então eram os pais que teriam que passar para os filhos, contando pessoalmente. Isso é um discipulado individual de cada pai com cada filho. E então o Senhor disse: Moisés, os teus dias já são chegados para que morras, chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê as ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação, e o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem. Eu vou parar a leitura por aqui. O Senhor apareceu ali. O Josué estava sendo chamado, ensinado, já tinha acompanhado o Moisés para aprender e agora estava sendo incumbido de dirigir o povo e praticar o que Deus havia mandado. Tudo o que Deus escreveu na lei, tudo o que Deus determinou devesse ser feito. Cada pai também seria responsabilizado por Deus de ensinar a seus filhos. E o Moisés ainda deixou um hino, que é parte aí do capítulo 32 de Deuteronômio, como um lembrete para a futura rebeldia do povo de Israel. Trazendo para nossos dias o que nós devemos fazer, lembrar sempre a palavra de Deus. As pregações devem ser com base no texto da Bíblia, o que a Bíblia diz. Isso precisa ser trazido para a mente dos irmãos que estão ouvindo pregações. Além disso, cada um precisa ler também. Cada pai precisa ensinar para o filho, os filhos. Cada pai espiritual, cada mãe espiritual, cada líder tem que ensinar para os liderados. E os líderes maiores têm que estar treinando outros líderes para ocuparem o seu lugar quando eles tiverem que sair. Por exemplo, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor chamou Barnabé e a Saulo para a obra que Deus tinha preparado para eles, a obra missionária, eles eram os líderes principais na cidade de Antioquia, no norte da Síria. Eles eram os líderes principais, mas outros líderes já estavam sendo treinados também. Portanto, eles dois, os principais líderes, pastores, sairiam, mas os novos líderes teriam a incumbência de continuar aquela igreja ali. Na época, informações que recebemos aí da história, de outros textos, aquela cidade de Antioquia, que hoje veio a se chamar Alepo, aquela cidade tinha de 500 a 800 mil habitantes, era a terceira cidade do mundo em tamanho. Primeiro Roma, depois ali no Egito, no delta do Egito, onde tinha uma grande biblioteca, Alexandria, era a segunda. E a Antioquia,
tudo em homenagem a Alexandre, a Antíoco, e a Antioquia era a terceira cidade. Alguns tempos depois, a estimativa que fazem pessoas é que era das maiores igrejas, talvez tivesse 200 mil cristãos já em Antioquia. E Paulo e Barnabé não estavam mais ali, porque formaram novos líderes. Deus quer que a gente esteja visualizando isso. O nosso trabalho não deve ser medido pela quantidade de pessoas no momento, mas no nosso investimento em novos líderes, discipulando pessoas que vão amanhã estar dirigindo a igreja, ocupando posições, ganhando outros, mas essencialmente o treino da liderança é no trabalho, é na prática. O líder não é aquele que prega bem, ou que tem grandes conhecimentos, ou que tem grandes estudos, mas aquele que faz muitos discípulos. A aprovação da liderança é pelos frutos. Um líder que é muito inteligente, estudado, culto, muito preparado, que não faz discípulo nenhum, esse aí serve quase para nada. O fruto é que testifica da habilitação de um líder. Líder é aquele que lidera, pastor é aquele que pastoreia. Se a pessoa tem um chamado de Deus, ele vai conseguir frutos, fazer discípulos que atestem do seu chamado. Um líder que não tem discípulos, é estranho isso. E pense nessas coisas para você se encaixar. Não esteja ligado, por exemplo, a um líder que não tem frutos na vida dele. Você vai estar perdendo tempo. Você se junte com o líder para produzir frutos. Ele tem que ajudar você ensinando como produzir frutos e assim por diante. Cuide de pessoas. Queira você ser um líder, uma líder com a vida aprovada pelo Senhor, ganhando outros. Este é o teste do nosso chamado. Essa é a prova da nossa fidelidade a Deus. E isso vai ser a base do galardão também. Comece a entender essas coisas e a desejar ardentemente produzir frutos, ganhar outros para o reino de Deus e preparar esses outros para serem novos líderes também. Isso foi o que o apóstolo Paulo determinou para o seu filho Timóteo, na segunda carta, capítulo 2. Ô meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e o que você aprendeu de mim. Ensine a homens fiéis e idôneos para instruir a outros também. Forme líderes, meu filho. Forme discípulos que venham a ser líderes. Este é o trabalho de que você deve estar incumbido. E todos nós cristãos também. Você está encaixado nesse processo de ganhar pessoas, cuidar de pessoas, buscar pessoas, discipular pessoas, preparar essas pessoas para serem novos líderes. Você está engajado nesse processo também? Responda para Deus, meu irmão, minha irmã.